Bom, o meu nome é Maria Eduarda e meu grupo é composto por mim, o Gabriel, o Vivaldo Rony, Luiz Gustavo e Heloísa Nani. Somos estudantes do terceiro semestre de Engenharia da Computação do campus de Bragança Paulista e esse projeto é para a mostra de projetos das engenharias do primeiro semestre de 2020. O nosso projeto é uma fonte de alimentação com saída de 12 volts e 1 ampere. O nosso professor orientador é o Renato Franco de Camargo, que dá e ministra a aula de materiais elétricos e eletrônicos no campus de Bragança Paulista. Para começar, a gente trouxe a definição de energia e um pouquinho da sua evolução para chegar nas fontes de alimentações que existem hoje e são mais utilizadas. Então, a energia ela pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho ou transferir calor, entre muitas outras definições. Essa demanda está em constante evolução. Assim, o campo da eletricidade aumentou, se tornando indispensável em todos os ramos. Hoje, pode-se dizer que a maioria dos equipamentos utiliza meios mais viáveis de alimentação, menos prejudiciais ao meio ambiente e econômicos, como a bateria e pilha, que em muitos casos foram substituídas por uma fonte de energia mais sustentável, que é utilizada hoje em computadores, entre muitos outros equipamentos eletrônicos. No entanto, há muita pesquisa por trás do produto final, e nessa apresentação, o objetivo é esclarecer algumas. O relatório apresentado nesse slide diz a respeito de uma fonte de alimentação estabilizada de saída 12 volts e 1 ampere, que é o objetivo principal do trabalho. Bom, para começarmos, a gente separou os dados que já temos. Então, a tensão de entrada vai ser de 127 volts, 220 volts. A frequência, a gente escolheu a fonte de meia onda, então vai ser de 60 Hz. E o diodo de silício, que é de 0,7 volts. A tensão de saída vai ser de 12 volts e a corrente de saída vai ser de 1 ampere. Agora começamos a calcular Ripley. Então, para calcular Ripley é igual a nossa tensão de saída dividido pela frequência. No nosso caso, VRPP, então, vai ser igual a 12 dividido por 60, que é igual a 0,2 Hz. Para o cálculo do resistor, utilizamos a tensão de entrada menos a tensão de saída dividido pela corrente de saída. No nosso caso, 127 volts menos 12 volts dividido por 0,1 ampere, que vai ser igual a 1150 ohms. Bom, então para o resistor, vamos utilizar um de 1K e 2 ohms. Por quê? Porque vamos utilizar os dois comerciais, então é sempre para cima. Para calcular o capacitor, a gente utiliza a fórmula padrão dele mesmo, que é essa mostrada aí no slide. Então, o capacitor ele vai ser igual a 12 dividido por 1150 vezes 120 vezes 0,2, que vai resultar em 0,48 microfarad. Indo para os valores comerciais, vai ser igual a 0,5 microfarads. Para calcular a corrente média, utilizamos também a fórmula padrão, que é a tensão de saída dividido pelo resistor 1. Então, vai ser 12 dividido por 1150, que vai ser igual a 10 microampere. E a tensão de pico, utilizamos a tensão de saída mais o valor de Ripley dividido por 2, que vai resultar em 12,1 volts. Bom, para calcular a tensão de pico secundário, vamos utilizar a nossa tensão primária que a gente acabou de achar, que vai ser 12,1 mais 2 vezes o diodo de silício, que é 0,7 volts. Isso vai resultar em 13,5 volts. Com isso, a gente tem as especificações do diodo. Então, a nossa corrente máxima ela pode ser maior ou igual a 5 vezes 10 a menos 3 amperes, ou o nosso DDP ele pode ser maior ou igual a 13,5 volts. Para o transistor, utilizaremos o 7809, que regula até 1 ampere. Bom, para calcular a tensão no secundário, vamos utilizar a tensão de pico secundária dividido pela raiz de 2, que vai ser igual a 9,54 volts. A potência no transformador vai ser igual também à tensão de pico secundária vezes 0,010,
que é a corrente média, que vai ser igual a 0,135 watts. Então, o transformador, temos que V1 vai ser igual a 127 volts, V2 igual a 9,54 volts e a potência vai ser maior ou igual a 0,135 watts. E por fim, para calcular a tensão da isolação do capacitor, a gente vai utilizar 1,5 vezes a tensão de pico secundária, que é 13,5, que vai ser igual a 20,25 volts, que indo para o valor comercial é 25 volts, então temos aí o nosso capacitor a ser utilizado. Então, depois de todos esses cálculos, a gente chegou nesse circuito aqui. Esse circuito foi elaborado no Proteus. Então, vai entrar a corrente de 127 volts ou 220 volts, vai passar pelo transformador. Esse transformador foi o L7809, de acordo com vimos pelos slides. Vai passar depois pela ponte retificadora. O número do diodo é 1N5351. Ele segue todas as especificações que precisa no nosso circuito. Depois vai passar pelo capacitor, que tem a mesma especificação do qual a gente viu durante o nosso trabalho, e pelo resistor. A gente espera que desse circuito saia 12 volts por 1 ampere. Bom, como conclusão, o nosso grupo conclui que as fontes de alimentações elas transformam corrente de alto DDP em corrente contínua, podendo ser elaboradas de acordo com a potência da máquina que será aplicada. A fonte ela é responsável por fornecer a energia para os componentes. Por esse motivo, ela é essencial e com o nosso trabalho, com as fórmulas que utilizamos, é possível criar uma fonte de qualquer tensão elétrica.